diretora do Colégio Estadual Sinésio Costa, a Rosimeire Marques, que inclusive já está aqui com a gente para começarmos a nossa prosa do dia, nosso bate-papo do dia aqui com Rosimeire. Rosimeire, bom dia. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar recebendo minha ex-colega, né? Nós formamos juntos, foi minha colega de escola por muitos anos no Colégio Estadual, e hoje você está à frente de uma instituição muito respeitada em Riacho de Santana. Acho que é o coração, quando se fala de educação, o Colégio Estadual é o coração riachense, e quero dizer que é um prazer, uma satisfação saber que você acolheu o meu convite e que veio aqui nos prestigiar com sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Bom dia a você. Bom dia, Thaís, que está aqui nos auxiliando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia especial para os meus estudantes, meus colegas professores, meus colegas de trabalho, do apoio. Bom dia para os pais que se encontram nas comunidades e aqui na sede do município. O prazer é todo meu, Ricardo, de estar aqui contigo, vivenciando essa experiência. Muito legal o convite da sua parte, me sinto felicíssima ao estar aquaqui, né? Sinto-me lisonjeada ao estar falando com você neste momento, de modo que todos, né, da comunidade e dos arredores possam também nos ouvir. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. Inclusive, gente, esse mês nós estamos com um projeto de trazer mais mulheres aqui no programa, né? A gente está dando preferência a trazer mais mulheres, mulheres fortes, mulheres guerreiras que têm história para contar, porque eu tenho certeza absoluta que não é fácil comandar uma escola, uma instituição de ensino que tem mais de 1000 alunos. É uma responsabilidade, é uma atenção muito grande. Eu, por exemplo, não daria conta de comandar tudo isso. E a minha Meire comanda, a Rosimeire comanda isso com muita maestria, com muita sabedoria, com muito amor, com muito carinho. Então, hoje eu estou trazendo ela aqui justamente para isso, para a gente falar dessa mulher forte, que é a Rosimeire, que comanda essa escola. Ô Meire, mas para as pessoas, para os pais dos alunos e para os nossos ouvintes que não conhecem a sua família, fala para a gente um pouquinho sobre suas origens. Ricardo, eu hoje já estou com 45 anos, né? E ainda neste ano eu vou para os 46 anos. Temos a mesma idade, né? Nós somos da mesma idade. Você é de outubro, né, Ricardo? Setembro. Setembro. É Cleito que é de outubro. Pois é. E aí, Ricardo, então assim, eu sou uma pessoa de origem humilde, filha de agricultores. Meu pai é agricultor, minha mãe também agricultora. E sou da família Cardoso, dos Cardosos do Boi Bravo, né? E da família Marques, dali da região do Cedro, do Pau de Colher, da família de Antônio de Anísia, da família de Maria Angélica, desse pessoal aí dos Marques do Mercadinho Leão, né? Essa é a família da minha mãe. Família muito grande, por sinal. Né? Isso. Minha avó, ela é neta de Quinca Pereira, né? Aquele intendente que teve aqui em Riacho. E daqui da cidade a gente tem aí a família de Babi, que é também neto da minha bisavó Maria Angélica, pessoal de Liode, Dona Dilza, é da família da minha mãe também. E diferentemente da família Marques, a família Cardoso, ela esteve um pouco mais adentrada ao município, vivendo mais da agricultura, né, e da pecuária extensiva. Meu avô, o velho de César, ele teve assim uma história de muita superação, de muita luta, batalhou muito, conseguiu sobressair do ponto de vista como agropecuarista e também, né, com as negociações que ele fazia daqui para Guanambi, Bom Jesus da Lago. Teve 10 filhos, o meu avô, e meu pai é um desses 10 filhos. Então, assim, quando eu falo da minha origem, eu falo com muito orgulho. Por quê? Porque o meu pai, ele é o 5º filho do primeiro casamento do meu avô, né? Meu avô se separou e teve 2 filhos com a última esposa. E meu pai, ele não teve, assim... 5º casamento? Não, 5º filho. Ah, 5º filho. Meu pai, ele não teve acesso à escolaridade, como, né, a gente imaginava que meu avô, por economicamente ser alguém bem situado, pudesse ter ofertado a seus filhos o acesso à educação. Sim. No entanto, o meu avô, ele colocou os filhos para trabalhar, os ensinou o trabalho, né? De cultivar a terra e de lidar com gado bovino, caprino, equino. E meu pai não teve acesso.
Então, quando eu nasci, eu sou filha de 4 irmãos, 3 sobreviventes, eu e mais 2, e uma que faleceu, bebê. Meu pai, né, que não teve acesso à escola e que morava no meio do mato, porque quando eu me apresento para os meus meninos, eu digo assim, eu nasci num barraco dos outros no meio do mato. E literalmente foi isso. Então você imagina uma propriedade de 4.400 hectares de terra cercada de mata virgem, né? E ali a gente convivia com tamanduás bandeiras, com sussuaranas, e o que eu conhecia era só mata. Então minha mãe, que era daqui da família dos Marques, quando nós íamos para a casa daqui perto do Cedro, dos meus avós, lá nós escutávamos que nós, filhos de Getúlio, meu pai, né, filho de Getúlio, meu pai, filhos de Getúlio, meu pai, e de Ana, minha mãe, que nós iríamos correr de gente, porque o convívio nosso com as pessoas realmente era algo assim, bem difícil. Eu convivia muito raro, Ricardo. Então lá meu pai, que não teve acesso à escola, ele com a minha mãe, uma pessoa autodidata, minha mãe. Minha mãe, ela frequentou 3 meses a escola, mas é alguém que me alfabetizou meus irmãos. Nossa. Minha mãe é incrível, ela é autodidata, ela escreve muito bem, ela lê muito bem, ela é politizada, ela conhece geografia, história, literatura, matemática. Então, assim, a minha mãe foi minha primeira professora. Quando eu e meus irmãos fomos para a escola, nós tínhamos 6 anos, mas nós já sabíamos ler e escrever, porque ela nos ensinou. E mesmo sem conhecer a pedagogia de Emília Ferreira, Ana Taberowski, Piaget, Vygotsky, todos aqueles educadores que falam da pedagogia moderna, eficiente, a minha mãe já utilizava dos métodos dessas pessoas, desses pensadores. Por quê? Porque ela partiu do pressuposto de nos ensinar a partir do nosso mundo, da nossa vivência, daquilo que era significativo para nós. Então ela pegava ali uma bola de arame farpado e a marca daquele arame era matéria a ser lida naquele dia por nós. Ela pegava um arado da terra, que a gente fala o tombador, que era movido a tração animal, ali a marca daquele tombador, ela colocava para a gente ler. Interessante, viu? Ela pegava, Ricardo, os nomes da gente, né? Então, assim, e a partir dos nossos nomes, nome do nosso pai, Getúlio, dela, nossa mãe Ana, e dos irmãos, eu, Rosimeire, meu irmão Getúlio Márcio e minha irmã Rosilene, e nós íamos estudando a partir daquilo. Então, assim, foi uma mulher que teve essa inspiração, que aprendeu a ler com o pai dela também, autodidata, e que o livro foi a areia da terra aqui do quintal. Mas, gente, que coisa bacana, viu? Que coisa interessante. Então, aí quando eu falo dessa minha origem, eu falo com muito orgulho, por quê? Porque eu tive um pai Getúlio, eu tive uma mãe Ana, que apesar de todos os limites que nós tínhamos economicamente falando, não se eximiram da responsabilidade de pais, nos ensinaram muito na vida e tiveram como bandeira a educação de seus filhos, né? Então meu pai dizia isso, que o que ele não recebeu do pai dele, ele queria dar a nós. Então ele foi alguém que não pôde cuidar dos dentes, né? Na época era difícil o acesso, por exemplo, aos dentistas, tinha-se aqueles práticos que extraíam os dentes, então a cultura era de usar prótese. E ele dizia, não, meus filhos, eu não quero isso, porque eu não tive quem me desse educação e não tive quem tivesse, por exemplo, o cuidado com a minha dentição, e eu vou cuidar dos meus filhos. E assim ele fez, com todas as limitações. Então eu sou essa pessoa que nasci nesse lugar, quando eu falo dali, eu falo com muita alegria, porque ali eu tive contatos assim muito significativos. Eu pude viver em um ambiente que até hoje ainda é muito preservado, porque meu pai tem muito esse cuidado, meu pai tem reservas que ele fala, não mexa, meu pai ele é defensor da natureza, então assim, para mim foi um aprendizado muito grande. E vir para a escola, porque você foi meu vizinho, Ricardo, nós crescemos. Somos vizinhos na mesma rua. Nós crescemos juntos e você é a testemunha disso. Então, quando eu vim para a sede, eu vim com 8 anos. Eu fiquei 6 meses com a minha avó, que você também conheceu, a primeira esposa do meu avô velho César. E lá nós convivíamos com muitos primos, né? E a convivência com criança acaba, às vezes, ficando aquele atrito de criança ali. Ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. A minha mãe, mas o meu pai, então, decidiram que nós iríamos morar numa casa, né? Que nós iríamos ficar sozinhos nessa casa. E no dia 28 de setembro de 1987, quando a minha irmã Rosilene, a mais velha então, fez 11 anos,
nós nos mudamos para a Rua Severiano Cardoso, onde você morou também sua vida, junto, né, a sua grande parte da sua vida. E lá, minha irmã, com 11 anos, de presente de aniversário, ela ganhou aquela casa para ela cuidar. Eu já tinha feito 9 anos e meu irmão tinha 7. E aí, outro desafio, né? Quando diziam que nós íamos correr de gente porque morávamos junto com os bichos no meio do mato, passaram a dizer que a família do meu pai, que meu pai era louco, que como é que colocava 3 crianças para morarem sozinhas, e que nós não iríamos dar nenhum diploma para os nossos pais, que nós iríamos dar os desgostos até então elencados, né? Naquela época, como filhos, nos tornarmos mães solteiras, nos tornarmos pessoas que iriam usurpar do que é alheio, e muitos preconceitos e muitas discriminações foram colocadas como sucessão daquilo que meu pai... Como empecilhos no meio do caminho, né? Sim, que aquilo iria acontecer. Mas a gente, como eu disse, nós temos pais. Então, assim, aquela música de Padre Zezinho, Utopia, quando ela fala aquele trecho que na casa dele faltava tudo, mas a gente não ligava, que o importante não faltava, o sorriso, seu olhar. Então, aquela música é hino para a nossa família. Porque na minha casa poderia faltar muitos recursos, né? Como de fato faltavam, Ricardo, muitos recursos, né? Então, eu era neta de Velho de César, rica, para os olhos da sociedade, mas que conhecia uma série de privações, e essas privações nos tornaram muito fortes. Então ali, quando eu olhava para aquilo tudo com os meus irmãos, a gente sabia que o amor do pai que a gente recebia, que meu pai, nossa, meu pai é um grande homem, minha mãe uma grande mulher. Então poderia faltar qualquer coisa, mas aquele colo, aquele conselho, aquela orientação, nunca faltavam para nós. E isso nos fortaleceu, sabe? Então, assim, ser discriminado, ser apontado como responsável por algo que você não fez, ouvir certas pessoas dizerem para os colegas da mesma idade, fiquem aí com esses moleques, vocês vão se dar mal, e a gente, na verdade, porque nossos pais nos aconselhavam, nós muitas e muitas vezes nós tiramos piolhos dos colegas que não eram cuidados pelos pais presentes. Muitas e muitas vezes nós falávamos para os vizinhos que matavam a aula, não façam isso não, o pai de vocês não merecem isso, vocês precisam estar na escola. E a gente foi sobrevivendo, Ricardo, sobrevivendo dessa forma, né? Gente, que trecho de sua vida mais interessante, que eu não conhecia essa parte da sua vida, achei muito interessante. E eu vejo que você fala, para quem não está ouvindo, para quem está ouvindo e não está vendo o vídeo que a gente está gravando para soltar nas redes depois, mas você fala tudo isso com um brilho no olhar, que a gente percebe a vida nisso tudo, né? O orgulho que você tem do seu pai, da sua mãe, e a riqueza de detalhes que você conta, esse trecho da sua infância, é algo realmente espetacular. A maneira como você fala, com sorriso, com alegria. E eu percebo uma coisa nessa fala sua, que é algo grandioso chamado gratidão. Nossa, Ricardo, você não tem noção, Ricardo, sabe? Sabe, assim, aquela menina que, por exemplo, não escolhia as roupas que ia vestir, né? Eu gosto muito de falar para meus alunos, porque hoje eu sou uma educadora, né? Aliás, há 27 anos, tem muitas falhas na minha vida e com certeza, na vida de todos nós, né? Todos nós falhamos, né? E elas acontecerão sim, né? Mas assim, aí eu falo para os meus estudantes, eu quero que eles saibam disso, que eu fui aquela menina que não escolhia as roupas que ia usar, né? Eu fui aquela menina que as roupas a escolhia. Então, a minha mãe, como eu disse, ela é incrível. Então, vinha assim aquele montante de roupas das cidades de São Paulo, que antes os nordestinos iam muito a São Paulo para a força, né, braçal, para construir a cidade. Aí, quando eles vinham, eles pegavam aquelas doações de lá, traziam. E aí, Ricardo, interessante que vinham roupas muito largas, né? Eu sempre fui uma menina magra, muito magra. E aí minha mãe, porque ela tinha máquina de costura,
ela pegava aquelas roupas hiper largas e fazia modelitos lindíssimos para nós nos vestirmos. Então, assim, eram roupas que vinham para a menina carente, para a menina do Nordeste, para a menina pobre do Nordeste. E assim, a gente via, eu sentava, eu cruzava os braços e ficava vendo a minha mãe costurar e transformar tudo aquilo pra gente. Sim. Então, assim, muita coisa legal da minha vida, Ricardo, eu tenho muita alegria de ter essa história de vida. Isso me ensinou tanto, Ricardo, sabe? Me ensinou a viver as diversidades. Eu fui aquela menina que ia pra escola e que não tinha um geladinho pra fazer um lanche, que não tinha o dinheiro para comprar um pastel, que não tinha o dinheiro para comprar um bolo de queijo de Maria, né? E Glória, do sonho, do bolo. O sonho, eita! Esse dia eu estava lembrando desse sonho de Glória, é o sonho, viu? E aí, cara, você pensa que a gente esmorecia com isso? Não. O que é que nós fazíamos? Aqui nesses redutos aqui do Mato Verde, Ricardo, tinham-se as roças de algodão do senhor Maroto, pai de Edmilson Correia, Edmilson Turismo. Sim. E aí, eu e meus irmãos, nós íamos, falávamos assim, olha, um geladinho custa tanto, geladinho de Dona Luzia. Você já experimentou o geladinho de Dona Luzia? Saudosa Dona Luzia. Nossa, aquele geladinho era o melhor. Só vendiam-se os geladinhos da cidade e depois Dona Luzia, na esquina de seu Levinho, se acabarem, né, era Ricardo? Verdade. E aí, o que nós fazíamos? Vamos para a roça de seu Maroto. Pegávamos ali uma arroba, seu Maroto pagava ali R$10 por arroba, dava para comprar tantos geladinhos para cada um, encerrávamos o dia. Mamãe e papai nem sonhavam, mas a gente fazia isso. Nos sábados vinham-se aqueles mascates de Vitória da Conquista. Não tinha-se o número de lojistas na cidade, hoje, né? não é? Aí, inclusive eu trabalhei com os mascates. Pois então, aí a gente ia arrumar as barracas no sábado, saíamos naquele vento frio e no final do sábado a gente ganhava um trocadinho, vinhamos para a escola com um pouquinho do dinheiro para comprar o geladinho. E quando não tínhamos o recurso, era aquela história, me dá um pedaço, me dá um pedaço. E assim a gente foi crescendo, não teve assim, nada disso tornou-se motivo para que nós nos entristecêssemos de forma nenhuma. Pelo contrário. Então, assim, tudo isso foi lindo na minha história, tudo isso foi motivo de muito orgulho. E eu, assim, Ricardo, eu sou muito grata por tudo isso. Que maravilha. Eu estou aqui, você falando, eu estou aqui viajando na história de tudo que você está falando, imaginando como é que era, né? Como é que era tudo isso naquela época. E é tão bonito quando a gente vê alguém falar das suas origens com essa gratidão, com essa sabedoria, com esse significado importante. Porque tem gente que teve um passado difícil e prefere nem lembrar. Prefere nem lembrar do passado difícil que teve. Você relembra tudo isso com muito orgulho. E o fato dos seus pais terem colocado você e seus irmãos ainda novos para morarem só foi uma atitude de confiança e de dizer sobrevivam, porque o mundo é isso aí, né? O mundo é isso aí. E você, Meire, depois então que passou por toda essa fase, a gente vê hoje a facilidade que é para os nossos filhos, que às vezes acabam reclamando tanto da vida. Eu sempre falo com minha menina, você não passou pelo que seu pai passou. Se tivesse passado, não imaginava que a vida como era difícil naquela época. Eu passei muita fome também. Tinha dia que eu comia farinha com sal, tinha dia que eu comia farinha com açúcar para poder sobreviver. E estou aqui hoje para contar a história. Então, Meire, depois que você concluiu nós fizemos magistério, depois que você concluiu o magistério no colégio estadual, cada um dos nossos colegas trilhou o seu caminho, cada um buscou, né, a sua forma de sobrevivência. O que você fez da vida depois que você concluiu a formatura? Olha, Ricardo, 26 de dezembro de 96. Foi a data da nossa colação de grau. Todos nós ali com 17, 18 anos. Naquela época, o prefeito então também era Tito. Ele tinha um sonho de construir uma escola, né? Muitos falavam a escola modelo, a escola modelo. Eu fui para casa dos meus pais porque era assim, a gente estava na cidade no período das aulas, quando vinham as férias, nós íamos plantar e colher com os nossos pais. E aí eu fiz isso, né? Eu tinha já feito 18 anos e fui. Lá, eu muito angustiada, ansiosa para ver o que ia fazer da vida. O destino de muitos era buscar São Paulo, outros lugares para estudar, e eu fiquei naquela, eu vou sair, não vou, mas aí já namorava meu esposo Adalto na época, e assim, quando você começa a namorar alguém, você acaba ficando meio dividido, e assim aconteceu que eu fiquei nessa divisão.
Mas eu vim atrás, numa sexta-feira, eu vim atrás de saber se eu tinha possibilidade de arrumar um contrato, alguma coisa assim. E quando eu cheguei na cidade, eu me recordo plenamente, a Câmara de Vereadores era ali em frente à casa do senhor Zuquinha, perto do Largo da Vitória, sim, ali naquele prédio do pessoal de São Zezinho, onde tem um salão de beleza. No prédio de Ivani. Ali. Aí eu me encontrei com o nosso diretor Gilson, na época, que era vereador, e ele me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei que estava meio perdida, estava atrás de alguém que me orientasse. Ele falou: Rosimeire, tem-se aí, vai ter um processo seletivo na Escola Maria Amaral. Por que você não faz? Era próximo ao meio-dia isso. Ele falou: faz encerrar hoje, inclusive, a inscrição. Eu corri, literalmente corri até a prefeitura e fui uma das últimas a fazer a inscrição lá na sede da prefeitura. Pronto, na segunda-feira nós fizemos uma prova, né? E foi uma prova discursiva. Foram 8 questões discursivas. E nessas questões discursivas, 10 candidatos se classificariam para serem os professores iniciantes daquela escola, que é a minha escola também do coração, Maria Amaral. Aí eu fiz e voltei para a zona rural e tive assim a imensa alegria de ter sido uma das 10 pessoas que foram selecionadas. Eu me recordo plenamente que a professora Cíntia Carneiro, filha de Dona Lourdes dos Correios, logrou a primeira classificação, nossa colega Cristiane Sena a segunda, eu a terceira e depois de mim outros colegas, né, na primeira etapa. Na segunda etapa, nós fomos convocados a realizar uma prova para apresentarmos aulas para uma banca examinadora, né? E aí era uma prova toda diferenciada, dentro dos princípios construtivistas do fazer educação, que para a gente era novidade na época. Pedi auxílio, pedi ajuda a 2 pessoas que me orientaram, Luciana e Dona Nemésia e Isabel Xavier, Bel de Pio, que me deram dicas excelentes. Fomos para essa prova. Nossa, muito nervosa, muito insegura, muito menina. E lá, né, nessa realização, nós tínhamos como concorrente a professora Elvira Ferreira, nossa locutora nata, de uma capacidade incrível, né? E ela arrebentou na prova oral. Veio para o segundo lugar, Cíntia manteve-se no primeiro, Cris veio para o terceiro, que era onde eu estava, e eu fui para o quarto lugar e nós começamos o Maria Amaral. Então eu fiquei 2 meses, Ricardo, fiquei final de dezembro, janeiro, início de fevereiro de 97, estávamos nós começando o Maria Amaral. E foi assim, foi muito lindo. Dona Araci Ivo, ela era a secretária de educação na época, e ela acreditou muito na gente, e nós tínhamos um desejo muito grande de que desse certo aquele projeto. Nós fomos contratadas para trabalharmos 20 horas, mas nós nunca trabalhávamos só isso, não porque nos cobravam isso, mas porque nós queríamos que desse certo. E a gente ficou naquele prédio antigo do Sinésio Costa, dando as aulas iniciais. No segundo ano a escola foi um sucesso, no segundo ano houve a ampliação da escola, e aí mais pessoas vieram, a exemplo da colega nossa, Márcia Lousada, Sirlene, Jussara, que tinha sido selecionada naquele primeiro teste, que estava na biblioteca, foi para a sala de aula, Magda e outras colegas, né, Márcia Ferreira, muitas outras vieram e a escola foi crescendo. E lá, Ricardo, a gente teve o projeto, né, da construção do prédio moderno, como nós conhecemos, que é o prédio atual do Colégio Maria Amaral. Aí, Tito, de 2000 a 2000 e acho que 4, não me recordo direito, ele concluiu aquela escola e nós ficamos dando aula em pontos de comércio, com divisórias de madeirite, com nossas 30 e tantas crianças, e ficamos nesse projeto de aguardarmos que a escola fosse construída, para que nós pudéssemos trabalhar numa escola como a Maria Amaral né, aquela estrutura toda. Foram 5 anos de muita luta até a escola, né, ser construída. E foi. E aí, Ricardo, eu tive um período afastada da escola, por questões que não vem ao caso aqui nesse momento, mas foram importantes também para a minha vida. 2 anos depois eu me ingressei na faculdade, né? Fui para Caetité estudar com meus colegas, inclusive a minha irmã foi uma das minhas colegas. Você fez faculdade de quê? Letras. Eu fiz faculdade de letras na UNEB, em Caetité, no campus 6.
de 99 a 2002. Só que nós tivemos um atraso, aí nós só fomos concluir mesmo em março de 2003, quando então eu me casei naquele mesmo ano, né? E continuei como professora, como educadora, e sempre assim, sabendo das limitações, mas querendo avançar, né, Ricardo? Porque o nosso projeto de vida, ele transcende, ele é além da gente. Então, quando você se propõe a uma missão, você não pensa aquilo assim, isso é só meu, não. A gente, enquanto educador, a gente se realiza no outro. Então, pensar na educação é pensar no outro, é pensar na coletividade. E aí, quando a gente está nessa luta, nesse fazer educação, a gente se sente feliz quando a gente vê aquelas pessoas que nos são confiadas se realizando, sabe? Tomando, como as pessoas falam, tomando rumo na vida. Então, quando a gente perde um aluno para as drogas, quando a gente perde um aluno para a imprudência e acidentes, quando a gente perde o aluno para qualquer coisa que não seja próspera, a gente se sente também meio fracassado. E então, aí a gente, enquanto educador, a gente tem esse querer muito intenso de que aquelas pessoas que a vida nos coloca em nossas mãos, de certa forma, que elas prosperem. E assim a gente foi, né? Foi caminhando com o apoio dos colegas, caminhando com o apoio dos nossos educadores que estavam ali comandando a educação. Foram anos muito importantes para nós, porque, como eu disse, quando Dona Araci assumiu a Secretaria Municipal de Educação, ela estava recém-formada no curso de Pedagogia em Guanambi, e ela tinha aquela sede, aquela vontade do inovar. Foi na época também que o governo lançou o antigo Fundef, e assim, o que antes, na hora de recurso passado para os municípios, o primeiro ano nosso ainda foi um ano assim, meio que recebemos com atraso os nossos honorários. Já em 2007, 97, desculpe, quando passou-se a ter o Fundef, aí assim, as coisas começaram a melhorar, né? O recurso chegava realmente ao município, aí o município começou a investir na questão da capacitação dos profissionais, na infraestrutura das escolas, aí veio a merenda na escola, e tanta coisa foi chegando, e a gente junto, nós tivemos muito ganho com isso, muito ganho como pessoa, muito ganho como profissionais, e toda a nossa leva de colegas daquele ano de 96. Muitos de nós, Ricardo, se encontrou ali nesse fazer pedagógico, sabe? Eu tenho muitos colegas nossos que são meus colegas de profissão aqui no Sinésio Costa, Joilma, Margarete, Cristiane, todos eles, né, são colegas que estão aí, entre outros. E a gente se sente muito feliz. Por quê? Porque nós fomos agraciados, nós fomos contemplados por esse projeto de governo que nos ajudou a melhorar um pouquinho a nossa condição de dar devolutiva para a sociedade que acredita na gente. Até então você trabalhava para o município nesse período aí agora? Sim. E quando foi que você passou no concurso e você se tornou funcionário do Estado? Eu terminei a faculdade em 2003 e o Estado realiza concurso de 4 em 4 anos. Então, em 2006, após 3 anos, aconteceu o primeiro concurso do Estado que eu pude, já com o curso superior em mãos, que eu pude participar. E aí, assim que eu fiz, eu entrei, né? Então, assim, na época não tinha vaga para aqui, eu logrei a 6ª colocação, fui para Bom Jesus da Lapa, assumi lá no Colégio São Vicente, que foi um laboratório incrível da minha vida. Eu não sabia que você tinha trabalhado em Lapa. 4 anos, Ricardo. 4 anos, na época eu tinha meu filho, eu tenho 2 filhos. Meus filhos, o mais velho tem 17 anos, João Vitor, e a mais nova, Ana Liz, tem 11. Na época, João Vitor tinha 8, 9 meses, quando eu assumi em Bom Jesus da Lapa o concurso. Eu deixava ele com o meu esposo, ele amamentava, eu pegava carona em carretas que transportavam banana, mamão, aqui no Projeto Formoso, né? Ia de van, ia de caminhão, ia de carreta, e o São Vicente foi a escola que me acolheu. E foi uma escola para a vida, uma escola que é o projeto de escola que eu acredito que dá certo, sabe? Aquela escola que da portaria até a cantina você é acolhido enquanto profissional, enquanto aluno, enquanto família.
Uma escola que era dirigida na época e hoje também funciona em harmonia, né? Nossa, Ricardo, pensa num local que todo mundo se compromete, todo mundo acolhe. E eu tive, assim, essa alegria de estar ali 4 anos. Então, fiquei 4 anos. Quando venceu aquele interstício que a gente tem que obedecer, eu pedi a remoção para estar mais perto de meu filho, da minha família, e vim para a Escola Técnica da Família Agrícola, EdFab. Outra riqueza da minha vida. Passei 6 anos na EdFab, na companhia de Cátia, Bernadette, Elielma, Geraldo, Paulo Laranjeira e outros colegas que ali trabalhavam. E fui também muito bem acolhida, sabe? Meus alunos, hoje eu tenho, assim, imensos estudantes da rede Ecofaba, da EdFab, que estão em outros municípios e que estão sempre mandando, né, recadinho, que estão sempre nos citando nas suas homenagens de conclusão de ensino superior, sempre lembrando da gente com muito carinho. E isso tudo passou pela nossa vida, assim, só acrescentando. Então, lá nessa época eu estava só com 40 horas, 20 do município e 20 do estado. Em 2010, mais uma vez, eu tinha já 4 anos sem fazer um concurso. O estado abriu mais uma chamada para novos concursos. Eu falei, eu vou fazer, 70 e poucos reais a inscrição, não me custa nada, eu vou fazer. Aí tinha uma vaga lá para a região aqui de Bom Jesus da Lapa, Riacho, Sítio do Mato, Serra do Ramalho. Nessas só tinha uma vaga para real e 2 de reserva. Aí na parte objetiva eu fui surpreendida, fiquei no primeiro lugar, né, logrei o primeiro lugar. E na parte discursiva, que tem uma outra avaliação, né, eles avaliavam a objetiva e depois a discursiva. Na discursiva eu perdi a colocação do primeiro lugar para a nossa colega Clyde Marbe, a professora, e eu e ela entramos nesse concurso daqui de Riacho e eu fiquei com 40 horas do estado e 20 do município. E de lá para cá eu tenho 60 horas. Hoje eu continuo professora do município, Ricardo. Eu estou aqui por uma sessão, né, que no governo de Alain, nos últimos meses do governo de Alain, a escola Gilson se aposentou e essa viagem de estar na direção do Sinésio Costa, ela foi muito assim, casual, não foi pensada. E aí hoje eu continuo com essa carga horária de 60 horas, continuo trabalhando muito, mas assim, as minhas 20 horas do município, eu presto no Sinésio Costa, pelo estado, entende? Sim. Então, assim, eu tenho essa carga horária aí e eu procuro, né, fazer o máximo para que eu possa ter a convicção de que eu estou a serviço da comunidade e se assim eu estou, eu tenho que zelar por isso. E dar o melhor. É exatamente isso. Ainda que o nosso melhor, Ricardo, não seja o que a sociedade espera da gente, e o que a sociedade merece, entendeu? Mas assim, aquela história de que a gente é falho, ela é uma convicção, ela não nos incomoda. Ter a certeza, ter a convicção de que as falhas, elas são naturais, né? Elas existem, para mim não é uma questão de problema, para mim é uma questão de engrandecimento. Quando você se reconhece falho, você se propõe a melhorar. E meu lema de vida é que eu não seja em nenhum momento instrumento de nenhum prejuízo para quem quer que seja. Então eu quero acordar e quero que o Deus que eu acredito me possibilite ser instrumento de coisas positivas. E quando eu não sou, eu me envergonho disso e me entristeço com isso, né? Quando você percebe que você falha, que você não é aquela pessoa que você tem como filosofia de vida de ser, né? Eu quero ser alguém que complementa e não que diminui a vida do outro. Que bonito, né? Isso, é muito bonito. E aí, mas a gente falha, Ricardo. E todos nós falhamos, e aí, sem dúvida. E ter a convicção da falha é algo que, isso sim nos entristece. Por quê? Porque a gente não quer isso, mas por outro lado nos fortalece e nos propõe a recomeçar sempre. Né? Eu acho que a falha, a gente tem que olhar para a falha como um aprendizado, né? Isso. Esse caminho aqui não deu certo, vou tentar outro, porque esse aqui eu já sei que não vai dar certo. E como é que foi que você foi parar na direção do colégio estadual? Como é que foi isso? Voltar para a escola que você foi aluna, dando aulas como professora, já deve ter sido algo assim grandioso para você. Poxa, antes eu sentava naquela cadeira do aluno, hoje eu estou aqui na cadeira do professor, devolvendo ao colégio, devolvendo à sociedade aquilo que me foi proporcionado, aquilo que eu levei anos para aprender. Estou aqui hoje para retribuir, para acender tochas humanas, como dizia o Padre Aldo,
também para que possam sentir esse gostinho do saber, da vitória que eu sinto também. Como é que foi? Então você foi parar na direção do estadual. Eu me lembro de 2 mulheres que foram diretoras do estadual até hoje. Foi a Dona Maria Madalena, que é uma pessoa que eu considero como uma segunda mãe para mim, e também a professora Silene, que acho que hoje não trabalha mais na área de ensino. Então eu lembro delas 2 como diretora e não lembro de outra mulher como diretora do estadual. Como é que você foi parar na direção do estadual? Olha, Ricardo, nós tivemos... Ou teve Margarete também? Margarete, Margarete. Isso, Margarete. Desculpa, Margarete, perdão. Acabei me esquecendo aqui. Muita gente, Ricardo. Muita aí, gente. Se a gente voltar no tempo, a gente vai também se recordar que em 88, o Sinésio Costa, no governo de Dr. João Laranjeira, quando foi inaugurado a nossa escola, nós não estávamos lá quando o Sinésio Costa foi inaugurado. Nós estávamos na 3ª série primária. E aí, em 88, começou ali nas mãos de Dona Marisa Silva, Sim, a esposa de Silvio. Sim. Dona Marilã também estava naquela equipe de mulheres. Então, o Sinésio Costa iniciou-se nas mãos de mulheres, né? Mulheres aguerridas, mulheres educadoras. E de lá para cá, teve sim, como você falou, a nossa colega Margarete, que fez assim, uma excelente gestão na época. E teve Silene, que também não estive no Colégio Sinésio Costa com a nossa colega Silene, diretora. Eu não era ainda do estado, mas eu sei que foi uma pessoa também que se doou pela escola. E na nossa experiência, Dona Maria Madalena, né, Ricardo? Exatamente. Naquela época, Ricardo, quando você fala de Dona Maria como nossa segunda mãe, ela realmente foi uma mulher muito guerreira. O contexto que Dona Maria esteve no Sinésio Costa era tão dificultoso, Ricardo, não é? Assim, questão de alimentação, infraestrutura, a escola não tinha muro, a comunidade não se relacionava muito bem com a escola. Hoje a gente tem uma comunidade que respeita, que acolhe, que cuida, que zela. Olha, Rose, o portão aqui está assim. A comunidade ajuda a cuidar da escola. Isso é bom. Na educação evoluiu, as pessoas estão evoluídas, mas naquela época a comunidade sucateava a escola. Então, assim, não era incomum a gente encontrar cadeiras e mesas da escola em algumas residências por aí, né? Porque hoje até, Ricardo, você se tem um processo de descarte, vem uma cooperativa pegar aquilo que dentro da escola não está sendo útil, não é recuperado. Às vezes tem pessoas que são tão carentes que podem até pedir à cooperativa que ao invés de ir para o desmanche, para a reciclagem, que forneça aquilo dali que a escola descartou por querer estar inservível. A escola ela tem um processo de descarte dos inservíveis, daquilo que não tem recuperação dentro dela. E existem pessoas na comunidade que ainda são muito carentes, que podem pedir às cooperativas aquilo que será descartado, que será reciclado. Mas naquela época não. Naquela época as coisas iam porque as pessoas não estavam educadas para isso e entendiam, é do público, vou pegar e vou levar para minha casa. Então Dona Maria foi muito, muito guerreira na época, porque ela conviveu com esse tipo de, ainda, comunidade que não tinha esse zelo para com a escola. Então a escola foi muito sucateada e Dona Maria foi ali firme, forte, esteve, né, cuidando de nós, fazendo o melhor que ela pôde por aquela escola naquela época. Então, nós somos frutos da gestão também de Dona Maria. E aí, como é que Rosimeire veio parar na gestão da escola? Nosso admirável Gilson, nosso diretor, né, 22 anos como diretor daquela escola, que se doou tanto por ali, ele finalmente se aposentou, né? Ele teve o ciclo da dedicação dele à educação de Riacho Santana, ele concluiu aquele ciclo. Então, quando ele foi aposentar, aí a escola, né, ficou sem sem um diretor. Por quê? Porque na época, que eu quero até deixar um abraço para minha colega Nilva, de quem eu sou fã de carteirinha, a quem eu tenho uma gratidão imensa, né? A ela e a Francisco. Francisco é o vice-diretor da escola. Eles dois, assim, Ricardo, não existe Rosimeire nessa experiência de gestora sem o apoio de tanta gente, sabe? Sim. Não existe. Projeto de Rosimeire de gestão não é um projeto de Rosimeire, é um projeto coletivo, Ricardo. É uma equipe. Sabe assim, a proposta nossa é o seguinte, nós somos uma escola, a escola é um coletivo. Não existe escola uma só pessoa, de forma nenhuma, Ricardo. Todo projeto coletivo, se ele tender para uma individualidade, ele falha. Sim. Ele falha. Verdade. Ele não tem sentido.
Então, É aquela frase, juntos somos mais fortes. Nossa, Ricardo, como é isso? E não tem como ser diferente disso. É um segmento constituído de tantas partes. E aí Rosimeire chegou na direção dessa escola dessa forma, Ricardo, por um acaso. Gilson se aposenta, na época minha colega Nilva, gestando 2 bebês, na iminência de tê-los, não pôde assumir que a sucessão, né, seria pela lógica a pessoa que estava na vice-direção ali na época. Francisco, na época ele não pôde assumir, não teve interesse de assumir, ele queria mesmo continuar como vice-diretor. A professora Nilva não pôde assumir e a escola ficou de julho a outubro sem gestão. E nesse período, nós fizemos assim, a escola, né, que o que é de praxe é, quem é da escola que pode assumir? Aí teve-se aquela mobilização para que um da escola assumisse, porque conhece a realidade, porque está ali dentro, né? E aí, vamos em um, vamos em outro, conversamos com um, conversamos com o outro, e não se teve. Aí, aconteceu o quê? Que aconteceu que ficou meu nome. Ficou meu nome. E eu fiquei, assim, tão assustada com aquela possibilidade, porque, como você disse, a maior escola do município, a única escola estadual do município. Então, aí, quando você para você olhar, hoje nós somos 44 professores, entre gestores, todos lá. Nós somos 50 pessoas de apoio, 50 entre todos. Entre quem está pela terceirizada, quem está pelo regime de contrato REDA, do regime administrativo, quem é oficineiro, porque a escola tem um projeto de realização de oficina. Essa escola é o projeto do governo, né, do estado, de trazer para as escolas o dinamismo, o protagonismo juvenil. Então, as políticas públicas pensadas para a escola em tempo integral, elas são maravilhosas, a gente conta com isso. Então, tudo isso chegou, e aí, pandemia, né? Aí você, naquele processo todo, você se depara com essa possibilidade. A primeira coisa que vem à sua cabeça, eu não vou. Né? Porque tinha 2 anos que um colega amigo meu vinha fazendo esse convite para que eu fosse chapa, logrando uma vice-direção daquela escola. E eu sempre relutava, dizendo que eu não queria, que eu não estava preparada, porque tinha as questões ali de saúde e tal. E assim, 2 anos naquela, 2 anos naquela, até eu tinha dito um sim para essa pessoa, só que as eleições não aconteceram. E aí aconteceu a pandemia, escola fechada, escola sem diretor, a escola precisava ser reaberta. Depois de tanto medo, eu acabei aceitando, depois eu conversar com o esposo, que eu sabia, como você colocou no começo. Estar numa escola é você saber que sua vida, ela vai mudar, dar um giro de 360 graus. Você está na escola como gestor, numa escola. E eu sabia que seria uma mudança que iria envolver toda a minha família, toda a minha vida. Para você ter uma ideia, Ricardo, eu ainda não consegui me organizar depois que eu estou ali, para ir à academia, que era algo que eu ia, para ir aos meus pedais, que era algo que eu fazia, que me fazia muito bem. Eu estou há 3 anos sedentária, estou há 3 anos sem conseguir me organizar, porque o tempo que me sobra, assim como é muita energia que a gente gasta ali, pela idade que eu já disse que eu tenho, eu acabei ainda não conseguindo me organizar para isso. Eu estou sentindo falta do que eu estou ali, eu sinto falta dessa atividade que eu não me organizei ainda. Mas eu me propus, porque o marido, meu esposo, falou para mim, não, eu estou com você, você pode ir. E eu conversei com os meus colegas então, que foram até alguns dos nossos professores que ainda estão ali, e me coloquei como aquela pessoa que não tinha a certeza de que iria dar certo, mas que tinha a convicção de que tudo seria feito para que desse. E a proposta de gestão da gente, Ricardo, que nós falamos para nossos colegas e que nós falamos para a comunidade, que é o nosso lema, vamos fazer juntos. Por quê? Porque se você faz junto, você está dando o sentido do que é ser escola, que é a coletividade. Se você, Ricardo, acerta junto, é de todo mundo. Se você erra junto, é de todo mundo. Então, por que você vai assumir uma escola como algo individual, com um projeto individual, se a escola não é sua? Se a escola ela é atemporal? Se Rosimeire, gestora nesse espaço de tempo, é aquela história, todos passarão, eu passarinho, né? Como dizia o poeta. Então, assim, todos nós passaremos, mas a escola permanece, Ricardo. E enquanto escola, a instituição, ela nunca vai morrer.
O Sinésio Costa jamais morrerá. Gerações virão, Ricardo, muito em breve nós não estaremos mais aqui, mas a escola estará viva. Então, que sentido teria, Ricardo, um gestor de uma escola querer fazer o seu projeto individual? Não tem sentido nenhum. Não funcionaria, né? Nenhum relacionamento que a gente tem com o outro, na questão da afetividade, da intimidade, ele se realiza sozinho, Ricardo. Verdade. Né? E aí, como é que uma escola como o Sinésio Costa é gerida por um princípio individualista de gestão? Não existe isso. Não existe isso. A escola é da comunidade. O Sinésio Costa, Ricardo, é um laboratório de Riacho Santana. O Sinésio Costa é uma mostra de todos os espaços de Riacho de Santana. Exatamente. Ricardo, eu me emociono falar do que essa gestão me fez assim, sentir com tanta ênfase, com tanta profundidade. Porque eu era professora da escola, eu fui aluna da escola, eu escolhi aquela escola para ser a escola para me formar, porque nós tínhamos o educandário, na época do educandário. Dona Dulce, se estiver me ouvindo, ela é testemunha disso. Em 1990 foi tanto alagamento na cidade que não tinha esse transporte. A Vesperina foi alimentada com tratores que foram levar a comida, porque o povo estava passando fome lá. Aí meu pai me bota na garupa de um cavalo a 50 quilômetros daqui, porque como eu disse, a gente morava no meio do mato, para fazer a matrícula. Na época a matrícula era paga, a gente tinha que escolher o educandário Nossa Senhora da Glória, uma escola também muito renomada, e o Sinésio Costa. Eu não achei vaga a princípio no Sinésio Costa, e eu fiz protesto que eu não iria estudar, porque eu queria o estadual, etc e tal. Birrenta, porque eu era muito birrenta, eu queria muito ficar perto de minha mãe, tudo para mim era motivo de birra, para minha mãe falar assim, vou tirar essa menina da escola, vai ficar perto de mim. Eu queria o colo da mãe, né? Eu saí de casa muito cedo, e aí meu pai me traz. E aí eu fiquei um dia no educandário pirraçando meu pai, que eu não ia estudar naquela escola. Dona Dulce vira pra mim e fala, não, vamos matricular você aqui. A hora que surgir a vaga no estadual, você faz a transferência. Pode ser assim? Aí o meu pai, que me adula muito até hoje, falou, pode ser assim, minha filha? Aí eu, papai, tá bom, então eu só vou estudar aqui se for assim. E fizemos esse combinado. E quando surgiu a vaga no estadual, eu vim pra ir. Ricardo, eu pintava nas gincanas que eu pegava as blusas brancas, escrevi o nome Sinésio Costa sendo aluno na época do educandário, Ricardo, para torcer pelo Sinésio Costa. Isso aqui era amor por essa escola, viu? Tinha assim, eu também fiz um caldo danado para não ir para o educandário, viu? Eu olhava o educandário, que era uma escola super renomada. Nossa. Na época, né? Era uma escola que todo mundo elogiava muito. Nossa! Né? Era assim, realmente a nata da cidade, sim, né? O educandário. Sim. Mas eu queria um pavor do educandário. Eu queria trabalhar no Banco do Brasil na época, e aí o horário de trabalho meu não dava certo, não condizia com o horário que tinha aula no estadual. E foi assim, um colega meu teve que ir para o educandário para poder ir para o estadual, trocar de lugar comigo. Então, e Dona Dulce, um dia, né, eu com essas pinturas aqui do Sinésio Costa e tal, sempre o Sinésio Costa, Dona Dulce era diretora na época do educandário, vira para mim, me chama na diretoria, né, ô Rosimeire, que história é essa de você, aluna do educandário, e torcer para a escola adversária? Isso não existe. É verdade. E assim, Ricardo, aquele amor por essa escola, mas eu jamais imaginava que um dia... A aluna ia se tornar diretora. Né? Então, assim, foi um acaso que foi colocado na minha vida. E aí, quando eu olhei para cada um dos meus colegas, que foram alguns meus professores, quando eu olhei para a responsabilidade de estar ali, bate um medo muito grande. Mas esse medo ele vai sendo fortalecido com você receber um apoio de um colega seu, você recebeu o apoio da Secretaria de Educação. De um pai, de um aluno. Nossa, então assim, e a gente já está aí há 3 anos apanhando muito, porque nunca se viu uma história, né, de estar no Sinésio Costa, nos moldes da lei. Desculpa. Pode ficar à vontade. Gente, nós temos o apoio do Baratinho Materiais de Construção, do Alto Posto Cidade, do Lojão do meu amigo Márcio, da Móveis Zelar, do Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, do Romildo, farejador de festa, da Capas Riacho, a loja que tem tudo que você precisa para presentear quem você ama, do Salão Inove da amiga Luzia, inclusive hoje ela vai funcionar até mais tarde um pouco, gente. O salão hoje vai funcionar até mais tarde um pouco devido à inauguração da Praça do Bairro Belém, que acontece hoje a partir das 8 da noite. Temos o apoio da Casa de Carne Santana, a melhor carne suína e carne bovina da cidade. E o apoio também, minha gente, da linguiça artesanal serrana,
é do Açougue ST, uma delícia. Você encontra no Super Líder Supermercado, no Sacolão Supermercado, você encontra também aí no Mercearia Caldo de Cana e no Supermercado Confiança do meu amigo Ney. Passe por lá e experimente essa linguiça, é uma delícia. Gente, quero convidar todo mundo também para hoje, inauguração da Praça do Bairro Belém, lá no Bairro Belém. E hoje também o prefeito Tito e o vice-doutor João Vitor vão dar ordem de serviço para a construção de uma quadra, né, com piso sintético, né, com grama sintética para o bairro Belém, e também a ordem de serviço para a pista do grau para a rapaziada que gosta de praticar esse esporte. Agora são 10h58, estou aqui batendo papo com minha amiga Rosimeire, diretora da maior casa de ensino aqui de nossa cidade, aqui do nosso município. Ô Meire, eu sempre conversava com o Gilson sobre os desafios de ser diretor de uma casa de ensino do tamanho do estadual. Eu fui líder do movimento do grupo de jovens, e a gente tinha na época 70 grupos de jovens com a Pastoral da Juventude, e tinha o Juventude em Embalo, que era o presidente, e ainda o Mini Jovem, que eram 180 adolescentes, e já era difícil conseguir coordenar tudo isso. E como é para você coordenar 1.000 e quantos alunos que você me disse? Hoje nós temos 1.022 matrículas 1.022 matrículas, e mais de 20 estudantes aguardando a abertura de vagas para serem matriculados. Porque, Ricardo, hoje é tudo sistema, então nós somos operados pelo sistema SIGEDUC, e para que nós tenhamos acesso a esse sistema, é preciso que a SEC faça a liberação do acesso da gente. Então, assim, passou-se o período de matrícula, e para que se haja uma organização da rede, o sistema se fecha. E para que nós façamos qualquer intervenção, qualquer movimentação, a gente precisa entrar em contato com o NTE-02, e depois lá eles entram em contato com a SEC e faz-se as movimentações necessárias. Então, nós estamos com um pedido lá no NTE de abertura de turmas, inclusive, né, turmas de educação de jovens e adultos, na modalidade para essas pessoas de faixa etária acima dos 18 anos. E nós estamos também agora encaminhando para o NTE uma solicitação de abertura de mais uma turma da primeira série do ensino médio regular, para atendermos os estudantes que foram reclassificados na rede municipal e estão chegando agora na escola. Então, a gente tem mais de 20 estudantes. Então, como é estar numa escola com tanto adolescente? Como é isso? Você vê, todo dia passa por aquele portão 1.020 alunos, mais de 1.000 pessoas. Cada um vem de casa de uma maneira diferente. Além de você recebe um aluno que está de bem com a vida, com a família, que está de bem com a vida com os seus afazeres, mas você recebe também alunos que chegam revoltados, muitas vezes com problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas talvez emocionais. Como é lidar com tudo isso? Você ter ali dentro, durante 3 turnos, todas as salas lotadas. Hoje tem quantas salas? Porque na época que nós estudamos, eram 12 salas, né? No começo chamava 8 salas, agora ou 12. Hoje são quantas salas de aula? Hoje nós temos 20 salas. 20 salas de aula. Uhum. Então, 20 salas de aulas lotadas de alunos, professores, funcionários, colaboradores. Como é que é quando você vê cada aluno entrando por aquele portão adentro? Eu digo, gente, enquanto estiver aqui dentro, está sob minha responsabilidade. Como é que é isso? Ricardo, é uma coisa contagiante, sabe? É uma coisa assim, como eu disse a você, que a gente, enquanto educador, a gente se realiza no outro. Então, quando você vê cada estudante adentrar aquele portão, você se alegra, porque você está vendo que alguém está buscando esperança, que alguém está buscando progressão para a vida de modo positivo, entendeu? Então, ali, quando você recebe, Ricardo, é algo assim que, por exemplo, primeiro dia de aula, eu tenho uma necessidade, assim, é algo nosso, né? Isso aqui é particular da gente, meu mesmo, isso é de Rosimeire, não Rosimeire gestor, mas Rosimeire pessoa aqui, do meu ser, do meu eu mesmo íntimo. Eu gostaria de dizer a cada um dos meus estudantes que Deus abençoasse a chegada dele ali dentro daquela escola, sabe? Porque, Ricardo, quando a pessoa chega, e ela chega com essa perspectiva, ela vai... Eu acho que é muito importante essa espiritualidade. Então, assim, às vezes a gente fala na pessoa de Deus, mas a gente sabe que a fé, a espiritualidade, ela é guiada por outras denominações também, né? Outras religiões, as matrizes africanas. E que bom você ter essa mente aberta para isso, né? Exatamente, Ricardo. A escola é laica e a nossa vivência, a nossa percepção da vida é de respeitar
Então, assim, se vem para o bem, vem em nome de alguém melhor ainda. É um ser superior que rege. Então, o nosso desejo é que cada um que ali se adentre, que seja abençoado, que aquela chegada seja abençoada. Então, lá dentro, Ricardo, lidar, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é o respeito. É você ter condição de você olhar no olho do pai, da mãe, do estudante, do colega e dizer, ele é a verdade. Entendeu? Sim. E assim, esse respeito, ele é um dos pilares para que uma escola seja respeitada também por quem a procura. Então, se você trata quem está ali dentro com respeito, se você tem esse princípio como algo que norteia o seu trabalho, isso já se torna uma potência para que as coisas deem certo, né? Então, ali eu estou há 3 anos. Como eu disse a você, eu cheguei ali tão inexperiente, tão insegura, tão fragilizada, tão receosa. Mas eu sempre disse, falei para os meus colegas na época, Nilva e Francisco, não larguem mão de mim, estejam do meu lado. Segure minha mão. Disse. Cheguei para os meus colegas e falei, gente, olha, eu estou me propondo a isso, mas só faz sentido se vocês estiverem juntos. Se vocês não estiverem juntos, eu me nego a estar nesse projeto de educação. E cheguei para os meus superiores no MTE-02 e a mesma coisa eu disse. Eu não tenho experiência, mas eu me proponho a aprender para fazer o meu melhor. Então, eu estou aqui vazia, eu estou aqui como alguém que realmente precisa de ajuda e eu estou aqui para receber essa ajuda. Então, eu estou aqui dessa forma. Vim, pandemia, Ricardo, a escola fechada. Aí veio modalidade de ensino remota. Aí nós tivemos que fazer as adaptações necessárias. Depois, Ricardo, veio o momento da modalidade híbrida. A gente teve que fazer toda uma adaptação de atender na presença o aluno, cuidar do que estava em casa, e foi tudo um reviravolta. E aí a gente, nessa época, uma pessoa que foi muito importante para a gente foi a professora Madalena, Maria Madalena, a esposa do vereador Rui. Ela foi vice-diretora da escola por muitos anos e ela era ela foi professora e vice-diretora. Ela tem assim, uma capacidade imensa de organização de horário, de programação escolar. E nós que chegávamos naquela época, nós não tínhamos conhecimento nenhum. Então nós pedimos a ajuda da professora Madalena, que foi muito solícita em nos ajudar. E aí, naquela época, nós tínhamos 7 colegas, Ricardo, que estavam na eminência de ser homologado o prazo de enquadramento para sair do regime de 20 para 40 horas. 7 colegas nossos. Então, assim, a gente quer o bem do nosso colega também. Então, foi um dos objetivos da gente naquela época, fazer tudo que estava ao alcance da escola para que aqueles 7 colegas fossem enquadrados. Aí mudávamos, saímos o tempo inteiro, era Madalena me ajudando com horário, eu inexperiente, era Madalena me ajudando com programação, e ela passou um período assim, de 2021 até fevereiro de 2022, sendo muito fundamental para nós, sabe? Sim. Muito fundamental para nós. Então eu tive a ajuda dela, eu tive a ajuda dos colegas, eu tive a ajuda do MTE-02 para que eu pudesse ali começar dessa forma. E assim eu continuo recebendo muita ajuda. Então, eu tenho uma equipe, Ricardo, como é que eu me dou com aquele grupo? Eu tenho uma equipe de apoio que eu posso contar com ela. É uma equipe de apoio que você está na cozinha, está cuidando dos meninos também. É uma equipe de apoio que está na portaria, que também está cuidando dos meninos. Então, a gente conversa, se reúne com o nosso apoio e é claro para todo mundo ali, cada um ali é educador. Cada um é educador. A atitude de cada um, ela é gritante, porque a gente tem convicção daquele velho ditado que palavras comovem, exemplos arrastam. Verdade. Exemplo é devastador, Ricardo. Tem alguma coisa que te deixa com medo, ele? Não, nessa missão de conduzir 1.020 alunos e ainda conduzir a equipe de professores, de educadores, de colaboradores. Não. Tem medo? Não tenho medo, Ricardo. Eu não tenho medo, Ricardo. Ricardo, eu não tenho medo. Você sabe por que eu não tenho medo, Ricardo? Porque a vida me fez não ter medo. E assim, Ricardo, quando você está assim, com a verdade das coisas, você não tem medo. Eu não tenho medo, Ricardo. Às vezes eu me entristeço, sabe? Às vezes eu me desiludo. Às vezes me dá aquela sensação de impotência.
às vezes me dá vontade de falar assim, gente, porque uma coisa que a gente tem que ter é a autocrítica. E eu sempre falo com os meus colegas e com os meus alunos, só vale a pena quando está no princípio da coletividade. E eu não posso, Ricardo, me envaidecer numa perspectiva de dizer assim, eu quero estar aqui, mesmo eu tendo certeza de que a minha presença ali não é benéfica para aquela coletividade. Então, eu não tenho essa vaidade. Então, assim, às vezes, quando a gente se depara com algo, com um problema que foge das nossas possibilidades de resolvê-lo, vem aquele desânimo, vem aquela sensação assim de, olha, eu preciso me recuar aqui agora para que uma pessoa que está mais inspirada, que está mais acreditando em perspectivas ali, além daquelas que eu estou oferecendo, possa assumir esse lugar aqui, porque esse lugar é uma coordenação participativa. Sim, isso aí tem. Se você perguntar, Rosimeire, já aconteceu isso? Já. Você já se entristeceu? Já. E muito me entristece, Ricardo, sabe o quê? Por exemplo, você é meu colega de trabalho, você é aluno da escola. Nós, Ricardo, cada um tem o seu papel. E assim, às vezes a gente, por um adoecimento, a gente comete falhas que são impensadas, né? Mas assim, às vezes me entristece eu saber que eu posso fazer por aquilo e deixo de fazer. Isso me entristece. Então agora medo não, Ricardo. Medo eu não tenho. Eu não tenho medo porque são 3 anos que eu estou ali. Como eu te disse, eu respeito cada um que ali está. Eu procuro dirigir todas as minhas ações no princípio da verdade. No trato com que tudo ali existe, no trato pedagógico, no trato financeiro, no trato de administrativo de pessoal, no trato da infraestrutura, ali é da coletividade, ali não é meu, ali não é de um ser humano sozinho ali dentro, não, ali é de todo mundo. E assim, por ser de todo mundo, ele precisa ser trabalhado com todo mundo. Está entendendo? Está entendendo? Então, assim, não bem participativo o seu comando no estadual. E às vezes eu brinco, assim, eu chamo meus meninos, meus alunos, eu falo meus meninos, sua filha, por exemplo, minha cabeçudinha, sabe? Cabeça dura. Sim, porque eu tenho muito carinho por eles, sabe? Assim, aí você fala essa interação acaba ajudando você na hora de chamar a atenção, né? Poxa, vai chamar minha atenção, né? Sim. A gente tem, assim, a questão, assim, respeite a nossa escola. Respeite a nossa escola. Não me aborrece uma falha de um aluno, não. Sabe? Não me aborrece, não. Porque faz parte, é processo de evolução. É normal. Não me aborrece. Mas, assim, quando eu vejo a questão do desrespeito, isso daí é uma coisa que eu não tolero enquanto pessoa e que ainda não consegui, assim, me dar com tolerância a quem pratica o desrespeito dentro da escola. Até porque aquilo pode se propagar, né, e ficar pior de resolver depois. E, Ricardo, o respeito para a nossa escola, ele se faz fundamental. Eu, assim, até quero aproveitar que eu estou aqui na emissora, na Cidade FM, para fazer o convite a cada pai, a cada cidadão que nos escuta, para vir estar para a nossa escola, para estar mais perto da nossa escola. Sabe por quê, Ricardo? Porque, infelizmente, nós temos sofrido muito preconceito ao longo da história. Então, não é à toa que a gente... Hoje, esse ano mesmo, eu quero até dar meu testemunho aqui a você. Não é à toa as vozes dizer assim, no estadual pode tudo. Lá no estadual pode tudo. Lá no estadual é isso, lá no estadual é aquilo. Eu, enquanto fruto do estadual, professora do estadual, eu fico entristecida com isso. Porque quem é o estadual, Ricardo? O estadual é o Maria Amaral, o estadual é o Arnaldo Cardoso, o estadual é o Colégio Edivaldo Boaventura, o estadual é o Colégio de Botuquara, o estadual é toda Riacho de Santana. Exatamente. Quem dá aula nas escolas do município são os mesmos professores que dão aula no Sinésio Costa. E quem dá aula no município são os que passaram pelo estadual. A importância dessa casa de ensino em Riacho de Santana, não tem como nem você definir por completo a importância do Colégio Estadual Sinésio Costa para o município. É algo indescritível, não tem como. Né? Aí o que falta à comunidade? Falta à comunidade conhecer o Sinésio Costa para poder mudar. Muitos já têm uma visão diferente, mas precisam conhecer, as pessoas precisam conhecer o Sinésio Costa para poder compreender o Sinésio Costa. Porque, Ricardo, a dimensão da escola é muito grande. Quem é responsável por manter a escola não está aqui em Riacho de Santana. Está a 800 quilômetros daqui. É a SEC.
é Salvador. Sim. Aí o que que acontece? Eu sou professora do Maria Amaral. Eu tenho uma demanda, a Secretaria de Educação, nossa amiga Maria Aparecida, para quem eu quero até deixar um abraço aqui, é lá, a sede no fundo do fórum. O acesso é fácil. O nosso prefeito está ali a poucos metros das escolas, entendeu? Sim. Então, eu posso falar com a minha secretária de Educação Municipal e resolver um problema agora. Eu tenho um professor que adoece, eu posso chegar para a minha secretária municipal e dizer, eu me arrumo um professor aqui, aí ela pode ligar para o setor, né, orçamentário do município, de planejamento orçamentário, administrativo, e falar, não, pode contratar. Mas para eu contratar um professor aqui para substituir quem adoece, quem entra com a licença, é todo um processo burocrático que vai se gerar um processo sério, que vai se encaminhar para Salvador, que vai se analisar, e não é só uma escola. Imagina os mais de 500 municípios que nós temos na Bahia. A Bahia é um estado, país, Ricardo. Exatamente. Então, assim, aí as pessoas pensam assim, ó, são uns 44 professores. Ricardo, a gente adoece. A gente adoece. O Sinésio Costa tem um quantitativo de professores que são da nossa idade para mais. Sim. Querendo ou não, a energia do professor, após os 40, a pessoa... De qualquer ser humano, né? Ela vai Após os 40, reduzindo. vai reduzindo. Ela vai reduzindo. A questão de você ter uma intervenção imediata, Ricardo, no Sinésio Costa, a gente faz malabarismo. Hoje eu estou com 2 professores em médico. 2 professores meus estão em médico. Eu estou com meu apoio dando esse suporte ali dentro da escola. Mas eu também tenho dentro da minha escola, Ricardo, mais de 50 estudantes que são portadores que são pessoas com deficiência, não portador, que a gente acaba mudando os termos, né? Sim. Pessoas com deficiência, não portadoras de deficiência. Porque a gente porta algo e depois deixa de portar, né? Sim. Não é o caso da pessoa com deficiência, é uma condição do ser humano. Então, nossa escola tem mais de 50 pessoas. As escolas estão abrindo para esse público, graças a Deus. Eu até falei ontem com alguém, quando a gente era criança, a gente tinha medo dos doidos. Nós chamávamos, todo mundo era doido, né? Sim. Nós não conhecíamos as especificidades de que nós somos passíveis de tê-las, como um critério de deficiência. Hoje não. Hoje a gente recebe pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiência emocional. A gente tem pessoas com espectro de autismo. A gente tem pessoas com N deficiências e N particularidades. E dentro da nossa escola e das outras escolas, a gente sabe que aquelas pessoas, elas têm condições de estarem conosco, de progredirem conosco, de darem sua contribuição, né, para que nós também cresçamos e aprendamos a partir das vivências com elas. São pessoas incríveis, criativas, que nos engrandecem, nos enriquecem. E ali nós estamos com o quê? Nós estamos com um quadro de apoio que está dando esse suporte, porque como é que a gente resolve a questão do cuidado com as pessoas com deficiência no Estado? O Estado está caminhando nesse processo, ele está evoluindo. Talvez aqui o município e outros, porque tem essa questão da aproximação, todo mundo conhece todo mundo, aí fica mais fácil se resolver isso. O Estado não, o Estado pega isso aqui, até trouxe aqui esse mapa, né, essa planilha aqui que se resume a vida da escola, né, nossa. Então aqui e lá existe um sistema. Lá em Salvador eles vão pegar aqui quantos alunos do Sinésio Costa se enquadram em pessoas com deficiência. Então desses alunos, quantos precisam de um cuidador, quantos precisam de um estimulador, daquela pessoa que é um assistente educacional especializado para estimular o raciocínio, que são aqueles centros de atendimento que nós temos aí, o Senai, que nós não temos um Senai, nós temos uma sala planejada para esse atendimento especial. Cada técnico em AEE vai atender até 14 estudantes. Nós temos hoje 2 e hoje nós estamos encaminhando um contrato para a terceira pessoa para isso. Por quê? Porque em 2024, a partir desse resumo, a SEC já está percebendo que a escola precisa de mais pessoas. Então tem-se um processo de contrato, tem-se não é eu falar assim, vou contratar e pronto, o que é público, tem a parte da burocracia, que é de se divulgar, de se convocar, de se contratar. Então não é algo que acontece assim no estalar de dedos. Então a gente recebe pessoas que querem, porque é de direito,
e sim, tem que ser assistido, tem que ser garantido o direito da pessoa, só que nós, enquanto gestores, não podemos fazer acontecer da noite para o dia, sabe, Ricardo? Então, a gente precisa da tolerância, da paciência e da compreensão, mas a escola hoje, ela está nessa perspectiva de acolher e de ajudar em todos os aspectos. Sinésio Costa, Ricardo, hoje, e como as escolas da Bahia, então, nós estamos num princípio de olhar para o social, sabe? Nós estamos com um governo que quer alimentar o cidadão, sabe? Principalmente o menos favorecido. A escola oferece as refeições, porque é pensado pela proposta de gestão do governo. Tem muitas falhas, Ricardo? Tem. Precisa de ajustar muito, precisa. Mas o que é a política de educação do governo do Estado, né? É uma política que alimenta, é uma política que pensa em educar, é uma política que pensa em proporcionar a cada cidadão, a cada cidadã, aquilo que lhe é direito constitucional. Por quê? Porque a escola que quer ensinar música, a escola que quer ensinar esporte, a escola que quer ensinar a recompor suas aprendizagens, né, dentro dela, a escola que tem um cuidado hoje com o olhar para as individualidades, os conflitos. Nós temos na escola 3 oficinas que acontecem nas escolas da Bahia. Esse é um projeto do governo de oferecer para as escolas integrais isso. Como eu disse, Sinésio Costa começou conosco pela pandemia, transformou-se numa escola em tempo integral, sabe? Nossa escola hoje é Colégio Estadual Sinésio Costa de tempo integral, Colégio Estadual de tempo integral Sinésio Costa. Nossa escola hoje recebe o tempo parcial, pensando na comunidade rural, mas quem toma a porta da escola hoje para fazer uma matrícula tem que ter clara a convicção de que nossa escola é escola de tempo integral. Nossa escola é de tempo integral de 7 horas diárias, sabe, Ricardo? Então, por que nós ainda ofertamos o parcial? Porque ainda não conseguimos uma logística de o transporte escolar ser ofertado todo mundo. Mas é diálogo já com o município para que isso aconteça o quanto antes. E aí, o que acontece? Essa integralidade não é por acaso. Nós somos escola piloto em 2019 e 2020, com a pandemia foi suspenso, mas foi ali que começou, com a nossa chegada, essa modalidade em tempo integral. Foi ali que começou também a modalidade técnica integrada. Nossa escola tem um curso que sua filha estuda, inclusive, que é o curso de técnico em agroindústria, processamento de alimento. É o eixo, é a produção alimentícia do nosso curso. A gente quer até, inclusive, porque já está saturando, a cidade é pequena, a gente está em debate com a SEC para que a gente mude esse eixo, né? Pensando aí, por exemplo, numa parte de informática, numa parte de contabilidade, numa parte de administração, porque a procura para a produção alimentícia, ela não dá mais tanta, por quê? Porque satura o mercado, são poucas pessoas. E aí o que acontece? Chega com a nossa escola essa política do governo de trazer um Bolsa Presença. Né? Aí tem-se muitas críticas, assistencialismo, está fazendo da escola um banco. Sobrecarrega a escola, Ricardo? Sobrecarrega. É muito a fazer na escola? É. Mas aí quando você pensa que nenhuma nação conseguiu sair, né, da condição de terceiro mundo e prosperar e evoluir sem uma assistência também ao social, você entende que essa política, por mais que ela está sendo falha, ela está no caminho certo. Ela vai se acertar com o tempo e vai se atingir esse objetivo. Então, como é que eu pego um filho que precisa trabalhar para ajudar o pai e boto na escola sem dar uma contrapartida para o pai? Sim, esse é um recurso, né, que vai servir para ele no futuro. O que é o Bolsa Presença que nós temos na escola hoje? É esse projeto. Você é pai, você é baixa renda. O que é uma pessoa considerada baixa renda? É uma pessoa que recebe até R$217, R$218 por cabeça, a per capita na sua casa. Você tem 4 pessoas em sua família, né? Vocês, vamos supor, você, sua esposa e os 2 filhos. Então, 4 pessoas. A renda mensal de vocês, dividindo o que vocês ganham pelos 4, superou R$218, vocês não serão contemplados por esse programa. Se for inferior a isso, você receberá. Entendeu? Aí a escola, hoje ela recebe, hoje nós estamos com a bandeira Lecard, né? Recebe esses cartões e entrega para as famílias que são consideradas famílias que necessitam desse apoio do governo. Para quê? Para que seus filhos não deixem de vir à escola para ajudar em casa.
Então, o que o governo está querendo? O governo está querendo que o filho estude, porque estando na escola, ele tá num caminho de melhorar enquanto pessoa. Ele vai gastar menos enquanto governo, porque se você educa as pessoas vão praticar menos coisas erradas, né? Vão trazer menos prejuízos para o governo, a sociedade vai ver melhor e vai tudo melhorar. Aí vem o programa, Ricardo, Educa Mais Bahia, um programa excelente, eu tenho a alegria de estar fazendo parte, a escola tem que ser viva. Eu fico entristecida, Ricardo, quando na nossa escola a gente tem aula de fanfarra, aula de violão, aula de canto coral, né? De música, né? Coral, tem aula de coral, aula de redação, aula de pintura, aula deixa eu lembrar mais o que aqui que tá. É muita coisa, hein? Tanta coisa, são 13 oficinas, 13 oficinas. Aí tem aquele fortalecimento emocional, fortalecimento de aprendizagens, leitura. E aí eu fico olhando ali que a gente, enquanto aluno da escola, eu posso aprender o que eu não tive a oportunidade e você não teve quando a gente era estudante. Sim. Se a gente quisesse uma banca, a gente teria que pagar e nós não podíamos pagar. A gente tinha que se virar ali naquela sala de aula. No máximo fazer uma reunião de estudo para um colega tirar dúvida com o outro. Mas hoje a escola está lá. E aí a escola, Ricardo, nós estamos recebendo ainda 36 centavos por aluno da modalidade parcial para o alimento dele durante o dia na escola e R$2 para o integral. Mas vai se aumentar agora, eu me esqueci o valor por per capita por aluno, mas vai se aumentar. E aí, o que o governo pediu às escolas? Né? O governador Jerônimo pediu que as escolas garantissem a dignidade alimentar, nutricional de cada cidadão, que nós cuidássemos também dessa parte, sabe? E aí, Ricardo, o Sinésio Costa é uma das escolas que eu conheço, que o NTE 02 é a escola que está oferecendo todos os dias almoço para todos os alunos e janta para todos os alunos. Tem milagre nisso? Tem milagre nisso? Tem. Por quê? Porque é aquela história... A multiplicação dos pães aí. E isso é de consenso de quem? De toda a equipe da escola. Meus colegas entenderam lá dentro que esse projeto, eu tive colegas que chegou para mim, porque a gente está tendo assim, umas questões de estrutura que ainda estão acontecendo, tem gerado realmente assim, muito desgaste da parte de todos nós, porque não se faz uma reforma, não se amplia espaço nenhum, sem também ter o sacrifício. Tem as consequências. Né? Então, assim, a gente está sofrendo, sim, com essas questões, mas, assim, tem também o lado compensatório, sabe? Sim. Se eu ouvir um colega seu dizer, assim, que a gente ficou sem a cozinha um período, né, até que a gente teve que suspender as aulas uma semana, no mês de junho, porque a gente ficou sem a cozinha, houve uma demolição para se entregar no prazo de 10 dias, mas a empresa não conseguiu cumprir esse prazo, e aí a gente teve que improvisar uma sala lá, colocar umas cadeiras, mesas e botar as pias para emendar a mangueira. Tá um negócio meio doido lá, mas está funcionando, porque a equipe é maravilhosa. Aí, Ricardo, o que acontece? Quando a gente viu aquele sofrimento todo, aí nós cumprimos aquilo que é de praxe. Alimento, almoço, só para integral. Aí eu tive um colega, né? Meu colega, o professor, até que eu falo que é o padrinho nosso lá da campanha Mantém Alimento, almoço para todo mundo, o professor Denivaldo, né? Chegou para mim no particular e disse assim: ô Meire, alguns me chamam de Rosa, outros de Meire, mantenha esse almoço para todo mundo, porque talvez quem mais precisa não está recebendo. E eu e a professora Erineide testemunhamos no dia que nós suspendemos o almoço, os estudantes saindo em lágrimas. E um nos dirigiu a seguinte fala: Ricardo, professora, o único local que eu estava podendo alimentar era aqui. E eu, a partir de hoje, com essa suspensão, não tenho onde fazer minhas refeições. É de doer. Ai, Ricardo, ele saiu em lágrimas e eu olhei para a professora Erineide, ela chorando e eu chorando. Entendeu? Aí, assim, quando você se depara com isso, aí você acaba fazendo um sacrifício, porque foram pessoas da cantina com aquele calor, que está todo mundo sofrendo com calor, está todo mundo sofrendo com a poeira, está todo mundo sofrendo com essas condições que não são as condições que a gente deseja estar 100% logo, né? Ainda não chegou 100%, mas está a caminho. E eu creio muito que logo em breve todo esse sofrimento vai passar e nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim: olha, valeu a pena.
Tem alguns alunos que pela imaturidade ainda falam assim, quando terminar isso daqui eu já passei pela escola. Normal adolescente dizer isso, né? Mas a gente que tem uma maturidade vai entender, a gente passa. É verdade. A escola permanece. Minha gente, nós estamos já no finalzinho aqui do nosso podcast com a diretora do Colégio Estadual Cêncio Costa, minha amiga Rosimeire Marques. Recebi a mensagem aqui da Sandra, que está ouvindo a gente. Que entrevista maravilhosa. Rosimeire foi uma das professoras mais especiais que tive, gosto muito dela. Ela agora está fazendo um ótimo trabalho e botou as palmas embaixo aqui. Olha aí, a Sandra Rodrigues participando com a gente. Oi, Sandra. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Meire, quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar o nosso podcast. Sempre eu passo à frente do estadual, eu vejo uma placa, né, com as fotos, não sei se está tendo ainda, dos alunos que passaram no vestibular. Como você se sente quando você tem uma notícia? Olha, o aluno tal passou para tal curso na faculdade. Como é que é receber essa notícia? Como é que você se sente? Iluminada, Ricardo. Tanto que na placa, se você for ler, está lá, dentre as estrelas do Sinésio Costa, eis as que brilharam no ano de 2000 e tal, no vestibular ou no Enem. Então ali, quando a gente vê aquela constelação em destaque, Ricardo, olha, sabe, a gente se emociona, a gente se ilumina, entendeu? A gente tem assim uma alegria tão grande quando a gente recebe, professora, fui classificado. Ricardo, a gente sente o respaldo, sabe? Cada professor que está ali na sala de aula com aquele menino que vê ele brilhar, você se acende, você se renova, você se fortalece para caminhar um pouquinho mais. Então é muito gratificante. Muito gratificante, muito gratificante. Que maravilha. Gente, eu quero aqui agradecer imensamente a professora Rosimeire. Foi um podcast maravilhoso, desenrolado. Tivemos, né, assuntos interessantes. Você contou um pouco da sua trajetória de vida, contou como é estar à frente da maior escola do município, né, uma escola que tem que ser respeitada. Eu quero aqui pedir à população riachense que tenha esse olhar de amor pelo Colégio Estadual Cêncio Costa, pois foi ele que formou, eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria da população riachense passou pelo estadual, os grandes profissionais que nossa cidade tem hoje passaram pelo estadual, então que a gente tenha esse olhar de amor e ao mesmo tempo de gratidão, como eu também tenho por essa casa de ensino, que foi por onde eu passei, onde estudei, e agradeço muito a cada professor, a cada pessoa que encontrei no estadual e que de alguma forma me ajudou, né, a trilhar os caminhos que eu trilhei até hoje. Bem, parabéns pela sua história de vida, nós somos colegas há muitos anos, não conhecia essa sua história de infância, né? Você é uma grande guerreira, porque não é fácil, como eu sempre digo, como eu estava dizendo antes, comandar uma escola do tamanho do estadual. Eu tenho certeza que exige um jogo de cintura muito grande, né? Porque são pessoas, são 1000 e tantas pessoas pensando diferente, e colocar todo mundo junto para um só objetivo não é fácil, mas você tem conseguido fazer isso, os resultados estão aparecendo aí, as pessoas elogiando o seu trabalho. Desejo boa sorte, que Deus abençoe, continue iluminando a sua trajetória à frente dessa casa de ensino. Muito obrigado por ter tirado um tempo para vir aqui hoje bater um papo comigo. Ricardo, como eu disse a princípio, a gratidão é toda minha, sabe? Eu quero agradecer aqui a cada pai, a cada mãe, a cada estudante, por continuar acreditando no trabalho da gente. Quero deixar aqui, assim, o meu respeito a cada um, a minha gratidão é imensa por tudo isso. Quero agradecer aos meus vizinhos ali, olha, Dona Cilerita, mas seu Gileno, que abriu as portas da casa dele para poder acolher uma turma nossa, nosso vizinho aqui, Luiz, mas a Maria Ilza, seus vizinhos aqui da rádio, que também abriu as portas para acolher uma turma nossa. Quero agradecer todos os vizinhos do Sinésio Costa que têm cuidado, que têm ajudado. Quero convidar, Ricardo, a escola está aberta. A escola está aberta à comunidade. Cada pessoa que quiser, que precisar daquele espaço, que tiver a necessidade de estar ali, é sempre uma alegria receber todo mundo. A gente tem as oficinas, a gente não pode receber, por exemplo, um grupo grande daquelas pessoas para participarem das oficinas, mas 1 ou 2 pessoas em cada oficina da comunidade, a gente está aberta a receber. Então, assim, muito obrigada, eu agradeço muito por esse espaço. Quero convidar aqui a família para amanhã estarem conosco, as famílias dos nossos estudantes, para estarem conosco amanhã no bate-papo, para falarmos um pouquinho da nossa realidade, entendeu? Amanhã a gente vai estar entregando também aproximadamente 70 cartões que nós recebemos ontem. Estamos fazendo
a identificação desses cartões para lançarmos no sistema, que é o Se Adiante, e fazermos a entrega amanhã, e a gente espera que todos estejam ali. E uma coisa, Ricardo, que eu quero deixar aqui bem assim, reforçado, nossa escola está aberta para ouvir as pessoas. Então eu gosto muito que as pessoas nos procurem e que nos deem dicas. Olha, isso aqui está acontecendo, não está legal, por que vocês não fazem isso? Então a gente está muito aberto a isso, viu, Com Ricardo? certeza. Muito obrigada por tudo, a gente conversa muito, mas... Foi bom demais, foi bom demais. Essa é Rosimeire. Ô, Meire, muito obrigado. Deus nos abençoe. Foi um prazer imenso tê-la aqui hoje. Igualmente. Gente,